Esse vídeo vai conter spoilers do episódio 14 da segunda temporada. Já há muito tempo, nós sabemos que os conflitos familiares de Emmett deixaram feridas psicológicas que, até então, têm sido a maior causa das inseguranças dela durante a série. E apesar de nós termos visto ela, aos poucos, superar essas inseguranças, em grande parte, a relação dela com os pais ainda era um mistério para nós, principalmente com Alador. E descobrir mais sobre esses dois foi, pra mim, um ponto muito importante na série. Na verdade, eu acho que o episódio Reaching Out nos trouxe muita informação importante sobre alguns personagens. Informações, inclusive, que eu acho que podem nos dizer bastante sobre o possível futuro de Dale House. Então, eu decidi fazer algo um pouco diferente. Eu sou o Nathan Bellieni, e esse é o primeiro vídeo da trilogia Flores pro Reino Humano, uma pequena série de vídeos explicando diferentes pontos do episódio e o que cada um deles pode significar para a série. Claro, cada vídeo da trilogia pode ser assistido separadamente sem que isso atrapalhe a compreensão da mensagem, mas a ideia é que cada um deles complemente o outro, de forma que, ao final, seja possível entender melhor o que eu acredito que nos espera no futuro da série. Então vamos lá. Eu acho que um bom jeito de começar esse vídeo é falando sobre o Alador. Muito já se especulava sobre ele e sobre o quanto ele tem ou não controle nas decisões da família Blight. Mas nós conseguimos algumas respostas que vão além disso. Quando Emmett fala com ele sobre a luta de Bonesborough, lembrando do passado do pai como vencedor do torneio, ele por um momento tem uma expressão nostálgica e meio triste. E ele diz uma coisa que eu acho que é bem relevante para entendermos tanto seu passado quanto sua relação com a filha. I goofed off a lot back then. But you have a bright future and shouldn't waste it on that nonsense. Soa como se ele se arrependesse de decisões que tomou no passado, ou como se tivesse frustrações pelo caminho que sua vida tomou. A gente já sabe que ele e o líder do Coven de Abominações, Darius, têm uma rixa há muito tempo. E apesar dos motivos disso ainda serem um mistério, eu tenho a impressão de que, talvez, Alador quisesse ser o líder desse Coven. No episódio Escaping Expulsion, ele fala algo sobre Emmett que, pra mim, é um grande indício dessa possibilidade. She's getting stronger. Strong enough to become a Covenhead someday. E é aqui que eu começo a falar sobre a relação dele com a Blight mais nova. Não é incomum, por mais que isso seja péssimo, que pais projetem seus sonhos frustrados nos filhos. E me parece que é isso o que Alador tem feito com Emmett há algum tempo. Pra mim, quando ele diz que a filha tem um futuro brilhante pela frente, o que ele realmente quer é que ela tenha o futuro que ele não pôde ter. E esse desejo é tão forte nele que lhe deixa alheio aos desejos da própria filha. O fato de Alador ser um pai negligente não é uma novidade. A gente já tinha visto isso quando ele ajudou Odalia a tirar Luz, Willow e Gus da escola sem demonstrar nenhum receio sobre como isso afetaria Emmett, ou os três que foram expulsos. Quando Alador diz que criou um Abomatron para garantir que a filha chegue em segurança nos testes para o Coven do Imperador, Emmett diz... You mean to make sure I get there? Uma coisa que eu notei é como Alador, em determinados momentos, trata Emmett quase como um objeto, algo sem vontade própria. Ele faz o Abomatron carregá-la para fora do laboratório e quando a filha entra em combate para ajudá-lo, ele simplesmente tira ela de lá sem sequer olhar para ela. E claro, eu não acho que isso signifique que Alador não veja Emmett como uma pessoa, com sentimentos e vontades próprias, mas sim que ele deixa que suas próprias vontades sobreponham as da filha, ao ponto dele literalmente tirá-la do caminho de acordo com seus próprios interesses. Eu sei que muita gente dizia, e na verdade ainda diz, que Alador não é tão controlador quanto Odalia. E sinceramente, eu não tô aqui pra dizer se ele é ou não, porque isso é completamente irrelevante. Alador é um pai controlador, mas de uma forma muito diferente de Odalia. E ser um parente controlador é um problema sério, infelizmente realista, e o fato de algumas pessoas terem métodos diferentes para controlar os outros não significa, de maneira alguma, que um método seja menos danoso e abusivo do que outro. A verdade é que a maioria das pessoas que eu vi fazendo essa comparação são fãs do Alador tentando justificar as ações dele para não se sentirem culpados por gostarem do personagem.
E o meu primeiro ponto é: não tem nenhum problema em você gostar ou se sentir representado por um personagem questionável. Eu, pessoalmente, passei a gostar bastante do Alador depois desse último episódio. E, sinceramente, não teria nada de errado nem em alguém gostar do Imperador Belus. Bom, dependendo das razões pra isso, claro. Afinal, existem muitos motivos para nós nos sentirmos representados, e se verem um personagem que tem atitudes abusivas, não necessariamente significa que você seja igual a ele nesse quesito. Nós sempre vamos querer nos ver representados em histórias, eventualmente até tentar criar a nossa própria narrativa em nossas cabeças, de forma que os personagens dos quais gostamos se tornem mais parecidos com o que nós gostaríamos que eles fossem. Não existe nada de errado nisso, e inclusive eu até acho que esse é o motivo de existirem fanfics. Mas aqui, a gente não tá falando sobre reinterpretar ou modificar uma história. A gente tá falando sobre as atitudes manipuladoras de um personagem. Atitudes essas que, infelizmente, acontecem na vida real e machucam pessoas reais. Então, você pode gostar do Alador e pode ter seu headcanon de que ele é um bom pai. Isso é completamente válido. Mas dizer que na série original ele não tem agido de forma abusiva, não tem desculpa. Dizer que o comportamento dele com o Emmett, e aparentemente também com os outros filhos, não é errado, é uma forma de ignorar o problema que as atitudes dele representam na vida real e de invalidar a dor das pessoas que passam por isso. Então, se você gosta do Alador ou de qualquer outro personagem problemático, não deixe o seu amor por esse personagem se tornar uma justificativa para ignorar o que as atitudes ruins dele representam na realidade. Admitir esses erros não significa que você não possa gostar dele. Mas ok, eu expliquei quais eu acredito serem os motivos de Alador agir como age. Agora, vamos analisar como essas atitudes afetam o Emmett. Nós sabemos que a pressão familiar marcou muito a forma como ela agia. Foi o motivo dela ter se afastado de Willow e também, ao que parece, o principal motivo dela achar que precisava provar que merece ser amada. É importante a gente lembrar que o maior medo de Emmett era de ser rejeitada. E pra mim, esse medo sempre foi além de uma possível rejeição por parte de Luz. Se nós pararmos para pensar, ter suas vontades ignoradas, ou até mesmo não ser notada pelo pai quando tenta conversar com ele, são coisas que poderiam ser interpretadas como, digamos, pequenas rejeições. Então, quando ela decide que, para contar para ele que não quer mais entrar no Coven do Imperador, ela precisa ganhar a luta de Bonsborg, me parece que é uma forma dela tentar compensar o fato de não querer seguir o caminho que o pai espera. O que não significa que ela não queira participar por vontade própria. Na verdade, parece algo que ela queria já há um bom tempo. And since I'm finally old enough to participate, I was thinking... Dad! Mas, independente de que participar do torneio seja algo importante para ela, uma das motivações de Emmett para isso é justamente sentir que ela compartilha algo com o pai, e ela ainda demonstra que quer se provar para ele. Até agora na série, mesmo Emmett tendo mudado tanto, eu acho que praticamente todas essas mudanças foram de alguma forma motivadas por sua relação com outras pessoas. Ela agia de forma hostil para se mostrar superior aos outros, se afastou de Willow porque seus pais a obrigaram, e quando decidiu parar de fazer bullying, foi para não magoar mais a antiga amiga de infância. E também precisou de um bom empurrãozinho de luz. Quando enfrentou Odalia, não foi por si mesma, mas sim para proteger a humana. Ela só começou a superar o medo de ser rejeitada quando a namorada mostrou que não a rejeitaria. A única grande mudança que eu acho que ela teve e que foi totalmente independente de expectativas alheias ou da vontade de fazer algo por alguém foi quando ela pintou o cabelo. O que, inclusive, também foi explicado em Reaching Out, mas eu vou falar disso mais pra frente. A questão é que, no geral, ela sempre tinha alguém que motivasse ou manipulasse suas ações. Então, quando ela se revolta depois que Alador interrompe o duelo, eu acho que é o momento em que ela decide acabar com isso. Mas a questão mais surpreendente desse momento não é a raiva que ela sente do pai, e sim a forma como ela se decepciona com Luz. Claro, a mentira que a namorada contou com certeza deixou a bruxa chateada, mas eu acredito que existe um outro motivo para sua decepção. I'm not going anywhere with you. Either of you.
Me parece, quando ela diz isso, que ela vê o comportamento de Luz naquele momento como sendo bem similar ao de seu pai. E faz sentido, pensa comigo. Alador aparentemente projeta seus sonhos não realizados em Emmett, tentando fazer com que ela tenha o tal futuro brilhante que ele não teve. Luz, por outro lado, está claramente tentando esquecer os próprios problemas, e essa não é a primeira vez que Emmett vê isso acontecer. Em Follies at the Coven Day Parade, Luz tenta ajudar Kikimora a reencontrar sua família, e no fim, ela conta pra Emmett o motivo de ter feito isso. You just look so hopeful. You were even learning Spanish. And I thought if I helped out Kikimora, maybe there'd be hope for me. Em outras palavras, Luz estava tentando projetar em Kikimora suas próprias inseguranças quanto à promessa que fez para a mãe. Então, quando Emmett vê a humana mentindo novamente e tentando ignorar seus próprios problemas, ela percebe o padrão. Luz está novamente tentando projetar suas inseguranças em outra pessoa, só que dessa vez a pessoa em questão é Emmett. E claro, como nós já sabemos, os motivos para Luz fazer isso são muito mais complexos do que pareciam no começo, mas eu não vou falar sobre isso ainda, esse é um assunto para o próximo vídeo da trilogia. Mas o momento em que Emmett chega a seu ponto mais alto no episódio, e talvez na série toda, é quando ela decide ajudar o pai a lutar contra o Guardião Wrath, independente das vontades dele. I'm making my own choices from now on. What? You're welcome. Durante todo esse tempo, Alador não ouviu as vontades da filha, nem notou o quanto ela queria a atenção dele. E só nesse momento ele realmente dá essa atenção. Por um segundo, ele olha pra Emmett e sorri de forma orgulhosa, mas dessa vez ela nem sequer olha pra ele de volta. Dessa vez é ela quem ignora o pai, porque o foco é o que ela quer pra si mesma. Em Eclipse Lake, Emmett precisou das mensagens de Luz para se sentir acolhida. Mas agora, ela não supera o medo da rejeição com o apoio de outra pessoa. Ela supera esse medo porque ela nem mesmo dá a oportunidade para o pai rejeitá-la. A opinião que ele tem sobre a filha não tem mais a importância que tinha para ela. O que importa é o que ela quer. Por fim, vendo as atitudes de Emmett, Alador finalmente a ouve e começa a perceber seus erros. E é meio hilário como ela tem 14 anos, mas mesmo assim, é ela quem ensina o pai a se comportar como um adulto e não ficar completamente alheio ao que acontece ao seu redor. Então, depois que ela desistiu de tentar encontrar uma forma de se conectar com Alador, é ele quem encontra uma. O amor que os dois têm pela magia de abominação. I like your new hair color. It's abomination colored. Finally, someone gets it. Por fim, nós temos esse breve momento que pegou muita gente de surpresa, inclusive eu. O momento em que Alador tenta abraçar Emmett, mas ela se recusa, apertando a mão dele. I'll talk to her. It's a start. Ao mesmo tempo que faz sentido ela agir dessa forma, eu achei bem triste que Emmett não se sinta confortável em abraçar o pai. Isso me faz questionar se o motivo realmente é porque ela ainda não está pronta para perdoá-lo, ou se, na verdade, ela não se sente bem com isso porque não tem o costume de receber afeto dele, considerando que ele parece estar frequentemente alheio a ela. De qualquer forma, é claro que Emmett não tem a obrigação de perdoar Alador, nem de confiar que ele realmente vai mudar. Então, eu acho que recusar o abraço é, mais uma vez, uma forma dela focar em si mesma e aceitar seus próprios limites. Não significa que ela não goste mais do pai, mas que ela não vai mais esperar pela aprovação dele para seguir sua vida. Eu também percebi o quanto essa cena é similar ao momento em que ela se desculpa com Willow e sua antiga amiga diz a mesma coisa. I can't say we're friends, but it's a start. Então, da mesma forma como a relação entre as duas foi mostrada novamente na série, eu acredito que o conflito entre a Blight mais nova e seu pai também devem ser trazidos de volta em algum momento. Afinal, os dois podem ter decidido mudar, mas manter essa mudança demanda esforço, e eu realmente espero que a gente possa ver esse processo acontecer. Se você gostou do vídeo, deixa o like e, para não perder a continuação dessa trilogia, eu recomendo que você se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo assim que o próximo vídeo sair. Então, eu vejo você na segunda parte. Até lá!